Bolsonaro foi preso, a COP pegou fogo e foi um desastre. E esse programa foi gravado antes dessas duas coisas acontecerem. Ainda assim, nós discorremos sobre o maior vexame praticado pelo governo Lula e sobre como a COP, com todos os seus desastres, representa a desorientação e a absoluta falência do atual sistema e da sua face woke progressista, capitaneada atualmente pelo presidente Lula. Durante a semana comentaremos mais a respeito dos eventos políticos mais recentes. E por enquanto, fique com a nossa análise a respeito da COP30. E que Deus abençoe o Brasil e justiça seja feita ao nosso ex-presidente Bolsonaro. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. E para falar sobre este assunto, de muita importância para alguns, para dois, né? Tipo o Lula e a Janja, Para todos. Estamos aqui com ele, que é o homem mais verde de toda a Vila Madalena, Luigi Marnoto. Caso tenha ficado claro, foi Conhecido como o Kiwi. Editor, O bota... Kiwi da Vila Madalena. Bota aquele vídeo do Luigi falando maconha com vários nomes diferentes, um em seguida do outro. A popular, maçonha, erva do bem, marihuana, jamba, chembra, verdinha. Tem um, ele fala jamba, verdinha, maconha. Ele vai falando Teve um vídeo, né? Tem. E aqui o filho dele, né, que sofreu todos os efeitos colaterais do consumo excessivo de maconha do seu pai, Felipe. Para quem não sabe, um fume e o outro tem a larica, né? Tá engraçadinho. Eu já peguei para esculhambar o Felipe. Tá engraçadinho. E agora que a piada com larica acabou, não sei o que falar a respeito do Carlos. Que passou a lua de mel em Cubatão. Gosto de desmatar uma floresta virgem. Não. Jesus amado. E eu que escolhi esperar, né? Esperar um desmatamento. Um defensor da preservação das matas referidas anteriormente. Você preserva. Preserva a mata. Até o casamento, pelo menos. Aí, até lá. Até lá. Esperemos, Tá calor, como diz o padre. Tá um pouco quente, é possível... Aquecimento global? Aquecimento global, pra gente entrar no clima do aquecimento. O Arcon. Podemos torrar um pouco mais de energia? Obrigado. O Arcon. Carbono... Esse ar-condicionado é carbono free. É free? Ah, que merda. Então, e aí aconteceu isso aí, né? O homem foi lá, chegou em Belém e falou, vou arrumar pra COP. Aí foi lá, desmastou. Você ia falar outra, o homem foi lá, chegou em Belém, nasceu uma criança. Isso foi bom. Essa época era boa. Esse foi o lado bom. A plenitude dos tempos. Mas, olha, o Lula, ele conseguiu literalmente derrubar a Amazônia para construir estacionamento. Não é literalmente. Não, nesse caso é. Não foi estacionamento, foi estrada. Não, literalmente. a Amazônia não. Ele derrubou um pedacinho ali. Mas aquilo é parte da Amazônia, então ele derrubou a Amazônia. Ele literalmente derrubou um trecho pequeno da Amazônia. Se você falar literalmente... Então, mas se você usou literalmente, você vai ter que ser literal. O senhor é uma vaca? Você quer que eu seja metafórico com você? A vaca H? Já vi que hoje vai ser um Pai Nosso. Dá uma pausa aí. Só porque eu vim de 2 velórios. É verdade, teve isso. Mas enfim, o Lula derrubou parte da Amazônia, literalmente, né, para construir estrada. Derrubar a Amazônia para construir estrada não é mais uma... Eles deram um nome bonitinho para estrada, né? Tapete vermelho de gringo. Não sei. Não, sei lá, Estrada da Paz, Estrada da União, deram um nome. Paz Celestial. Sei lá. Estrada da Paz Celestial. Estrada da Paz Celestial. O cara não pode fazer uma ferrovia para transportar remédio, né? Grãos, mas aí ele para receber fazer gringo passar, para lotear a Amazônia, ele pode, né? É o melhor corretor de imóveis do mundo, Lula, no final das contas. Verdade. Foi lá, maquiou Belém, tem lá lugar sem saneamento básico, o nego todo ferrado. Não, errado. Já Não errou tem? 2 vezes, literalmente agora. Em Belém tem alguns lugares com algum saneamento básico, não é que lá tem lugar 100. A maioria é 100, é 80% 100. Exato. E aí o Lula, ele olhando... 19% que é saneado, né? Tem uma diferença, não é que não tem saneamento,
eu não sei tecnicamente exatamente, mas não trata, sem tratamento. Sei, ele recolhe o esgoto e joga na merda. É o semi-saneamento. Saneamento. Então, ao invés de ir lá e dar uma privada, né, pro caba, né, fazer as necessidades dele, ele vai lá e faz uma maquiagem, dá uma recalchutada, põe uns hotel de papelão. E uns navios consumindo muito diesel. Exatamente, né, com um gerador. Não só o navio, tem um monte de gerador de energia diesel. Pro ar-condicionado do Lula. E dos europeus. Quantos caviares? Quantos caviares? Vários caviares. O cara errou na legenda, foi pro ar, chegou aí pro ar, caviar. Acho que foi pro ar. Falei, não sei quantos caviar, e a legenda automática deu, não sei quantos caviar. O que faz sentido, porque devem ter consumido muito caviar. Deve ter saído ali também. No navio da Janja. E fora todos os outros vexames, né? Que essa COP foi um compilado de memes, assim. Tem lá aqueles animais um pouco tronchos, dos quais o Felipe até gostou. Não é. Eu fui olhar, eu não sei, não é uma coisa tradicional de 100 mil anos, assim. Mas então teve lá a festa da Janja que ninguém foi, o Boric, que é o que, pelo que dizem os internautas, não anda pro lado direito, só vira pra esquerda, e fica dando volta na mesa. Uma treta dessa aí. A Fafá de Belém vestida de churros, né? De batata frita, sei lá. Então teve uma compilação de Aliás, memes. a Fafá de Belém, a pior coisa da COP, que a gente não falou em vertical porque aconteceu depois, que foi realmente aí um problema até com a natureza, de lesa pátria, foi que a Fafá de Belém também fez um topless lá depois. Caramba, foi isso que espantou o alemão. Foi isso que o alemão, por isso falou, não, ainda bem que eu saí dali. Agora chega. Ela já foi um pitelzinho, digamos, mas, pô, tem, sei lá, sempre 70 teve, e tantos mas sempre anos. teve a fama. Quantos anos tem? Sempre carregou a fama de possuir... um frontal avantajado. Bem avantajado. Mas tudo bem, mas com essa idade, a senhorinha tem que estar fazendo crochê, não tem que estar fazendo topless, entendeu? Cuidado do netinho, né? Mas o artista brasileiro, ele acha que ser artista é isso, entendeu? É liberdade, né, gente? Sei lá. A Denise Fraga falando no jornal, eu descobri que eu posso sair depois dos 50. Quando foi proibido, minha senhora? De sair. Minha senhora? Não. Tem proibido na pandemia. Aí não podia. Mas acabou, né? Então, e ela achava lindo, o pessoal achava lindo não poder sair na pandemia. Denise Fraga do caralho. Posso sair depois de 50? Ela fala. Agora pode. Me descobri que as mulheres da minha geração agora podem sair. Puta, é isso mesmo? A gente lutou a Segunda Guerra, fez tudo pra isso. Essa merda. Não, os nossos antepassados. Agora você está sendo literal demais, eu tenho, sempre foi, né? Eu tenho um negocinho. Sempre foi. Vai, vamos lá. E aí fica essa ironia, né? Porque se gasta, primeiro, a ironia de desmatar para promover um evento de preservação ambiental. Né? A ironia de gastar uma grana com maquiagem de uma cidade que tá num estado deplorável, em que a população vive mal, com violência e um monte de problema, para atender gringo, para basicamente vender a imagem da preservação ambiental amazônica e tentar arrecadar uns caraminguá. Sim, exatamente. E sempre foi desde os primórdios lá da COP, que são 30 COPs, né? Já é a 30ª. É a 30ª? Olha só, você vê, por isso chama COP30. Mas eu não sabia mesmo, eu achei que era COP30 por causa da agenda do agenda. Não, mas não é não. É porque é a 30ª edição dessa palhaçada. Que merda. Então, os caras estão há 30 edições sem resolver nada, linguiça, né? E virou uma grande palco para tipo ostentação de virtude verde. Só que isso funcionava quando a ostentação de virtude verde funcionava. Hoje tá todo mundo cagando, inclusive. Teve uma modificação cultural mesmo. As pessoas começaram a perceber que isso a janela de Overton. E aí ficou feio, até se tivesse dado tudo certo, já ia ser meio miado. Entendeu? Já ia ser um negócio, vai vir os chineses, os caras mais alinhados a essa agenda e tal. Os chineses são alinhados na agenda só de blá blá blá. Mas em geral o chinês é que ele ganha dos dois lados. Ele tem o parque industrial e tem mas ele participa desse tipo de coisa. A Noruega é igual. Ela vende energia verde, vende soluções verdes, né? Enquanto ela mesma desenvolve o parque dela. Eu acho que tem um exemplo de como essa coisa não funciona, que é uma bobagem só de conversa fiada. É aquele primeiro-ministro da Índia,
em 2021, na COP, sei lá, 27. COP alguma coisa. 13. 26, Pelas contas não dá certo. É que teve 5 COPs num ano. Né? Ele fez um discurso que emocionou o mundo, que ele falou que até até 2030 ou 2050 ia acabar com 50% da emissão dos gases, né, de gases carbono. Gás carbono. Você foi gás do efeito e estufa. que até 2070 ia zerar. Assim, em 2025, agora, esse ano, ele estava comemorando 1 bilhão de emissão. Deixa eu ver. Não, 1 bilhão de lucro. Eu anotei aqui até porque eu achei isso muito interessante. Em 2025, recorde na produção de carvão mineral. Mas é um recorde, assim, mais de 1 bilhão de toneladas de carvão mineral, mais do que a Europa e os Estados Unidos juntos. Quer dizer, os caras estão comemorando. Sim. E o mesmo sujeito lá que emocionou o mundo, aquela Thunberg lá... Greta da acho que Índia. não era nascida ainda. A Greta Ravindra. A Greta Thunberg que teve uma reunião com a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, né? Curiosamente. Sim. Que foi um dos Mas grandes... ela veio pro Brasil porque tava o pessoal falando que ela estava na Grécia. Eu sei que a Marina Silva falou com ela. É isso. A gente tudo. tá Não sabendo. necessariamente na COP, né? Não, agora não. Agora na Copa. Ela veio na Copa. Não sei, deixa eu pesquisar. Cara, a gente Ela tá- falou com a mas Marina, não, a Marina falou, não mas- entendeu, porque ela não entende a Não língua. entendi. Olha só, ela pode ter falado com a coisa, mas há alguns dias circula nas redes sociais que a ativista ambiental Greta Thunberg estaria em Belém para a COP30. Não é verdade. A notícia foi desmentida pela organização Fridays for Future. Ou seja, até isso é fake news. Porque uma galera começou a compartilhar. A Greta tá aí, a de esquerda, obviamente. Se a Enfim. Greta fosse Então, alguma Só para voltar autoridade. assim, para a gente lembrar aonde chegou, né? Por que chegou? A primeira COP foi começou lá com a Rio 92, que lá é que eles inventaram a ideia da COP, né? Que criaram a história da COP. E acho que foi em Berlim, em 95 foi a primeira. E aí em 97 veio o protocolo de Kyoto, que Eu lembro. até que tinha um negócio interessante, que era assim, os países já desenvolvidos e que já emitiram todos os gases possíveis, puxando os dedinhos, Você entendeu? Por exemplo, eles precisavam parar, zerar o carbono. E os países em desenvolvimento poderiam, que é uma ideia razoável. Quer dizer, tirando a bobagem de que é um problema antropogênico. Tirando essa besteira, mas pelo menos tinha isso, quer dizer, os países não deu certo. Boa parte dos países, China, eu lembro que China, Estados Unidos, Canadá, os caras caíram fora. Falaram, não, porra, maluco, não posso desenvolver mais. Vou emitir sim. Vou emitir e tá acabado. E não só eles fizeram isso, como depois eles inverteram, né? Eles falaram assim, é o seguinte, eu me desenvolver aqui, então, foi o de Paris, né? O protocolo de Paris, que já foi em 97, sei lá. Foi lá, foi o outro próximo, seguinte. O outro, como não deu certo de Kyoto, os caras resolveram fazer esse outro, que aí, para ferrar a gente lindamente. Que era assim, não, todo mundo vai ter que cortar a emissão de carbono. E o Brasil aqui com essa tudo inexplorado. Tudo. Assim, né? Então, e aí fica uma configuração legal, né? Que os caras, ó, eu me desenvolver aqui, eu assim, não Mas vou ser vocês tão param afetado. Queimei tudo, mas vocês... Os agora meus amigos do mercado financeiro vão emitir o crédito de carbono, que é o que você tem que comprar para ter direito de produzir. Você aí, brasileiro, olha, você tem uma floresta linda, mantenha aí. Isso. Entendeu? A gente cuida das questões industriais aqui para você, e você fica aí cuidando E do você jardim. compra da gente. você compra da E gente. aí, beleza. É que nem. Lembra quando você era jovem? Eu não sei se seus professores ensinaram assim, e talvez fosse uma realidade, mas como hoje eu sei que muitas coisas que ensinavam era mentira, não dá para saber. Mas eu acho que essa é a verdade. Que quando os imigrantes vinham para o Brasil, os italianos, no começo do século XX, eles trabalhavam nas fazendas e aí ficavam. Não era escravo, ele ganhava, só que ele só conseguia consumir
no mercadinho do dono da fazenda, custava o triplo do preço, então no final o cara acabava gastando tudo lá, não conseguia ter uma liberdade para ter a própria vida. Não como dinheiro, ficava devendo. Né? Como ficava devendo e ficava preso àquela fazenda. Então é exatamente isso em nível global. Você fala assim, ó, a gente produz, você compra, mas aí vocês ficam aí. Né? E vocês ficam cuidando da natureza. Cuidando da natureza, né? Porque afinal de contas é pra você mesmo, você não vai morrer, seu filho vai morrer. Você tá querendo matar seu filho? É isso? É meio quase... E o Lula, quando ele foi toda a campanha dele foi feita em parceria com esse pessoal da Agenda Verde, né? Que como o Arthur bem explicou, nos últimos 70 já economias, só tem 40 e poucos. E eu expliquei em 2 Máfia Verdes. Em 2 Máfia Verdes. E o Lorenzo explicou, mas aquele portunhol fica difícil. Coitado do Lorenzo. Não dá pra entender. A gente teve uma crise do crédito, teve uma crise do sistema financeiro e o padrão monetário seria mudado, inevitavelmente. E aí houve uma tensão. Parte do estamento financeiro, né, das elites financeiras, que é o pessoal do Fórum Econômico Mundial, essa galera, começou a promover a agenda do decrescimento econômico. Isso, né, the growth. Né? Exato, que é, temos que diminuir o consumo e etc. para a economia decrescer, e esse decrescimento levaria à concentração das poucas riquezas nas mãos de quem opera o mercado financeiro, e ela estava ligada justamente a essa questão do crédito de carbono. Que o crédito de carbono é justamente uma moeda lastreada em energia. Isso. Porque toda produção gasta energia, energia emite carbono, e aí você tem o negócio. Né? Então você teria um novo sistema financeiro feito por cima desse antigo, que estaria resetado, a economia... O grande reset. Exato. Então, e resetado para colocar o dinheiro, os recursos, o poder financeiro nas mãos de quem a elite financeira anterior elegeu, no final das contas. E é uma coisa tão bizarra que, se você parar 2 segundos para pensar, antes, inicialmente, o trabalho funcionava assim: você trabalhava depois do fim da escravidão, normalmente na era industrial, eu estou simplificando, obviamente, mas você vendia a sua hora de trabalho, ou mesmo né? Você tinha a sua hora de trabalho, e aquela hora de trabalho valia alguma coisa, não sei o quê. Hoje é o quanto mais você... Valia. Olha, mais valia. A mais-valia, exatamente. Mas, não, mas enfim, você está vendendo o tempo da sua vida, né? Que eu vou trabalhar para outra pessoa e ela, em troca, vai me dar algo de valor para eu trocar por o que eu quiser. Basicamente era isso. Agora você está falando, tudo que você fizer, qualquer coisa que você fizer, tem uma pegada de carbono. Tem um gasto de carbono. Então, você está devendo. Você já começa devendo, que nem o Arthur sempre falava, você já nasce devendo para essa galera que são os donos dos créditos. É um e pecado, quem decidiu, né? É um pecado original ambiental, no final das contas. É isso. E aí e ele compra e vende, né? Porque aí ele fala assim, não, como eu tô gastando mais, eu vou lá e compro, porque eu tenho dinheiro, aí eu compro o teu crédito. Claro, quem já tem dinheiro vai se juntar. Você vai ficar cada vez mais devedor daquilo. E é pior, porque antes tudo bem, no mundo mais ou menos tinha suas distorções, como sempre, porque a gente não tá no paraíso ainda. Mas o cara podia falar, não, eu não vou trabalhar para ninguém, eu mesmo vou fazer meu negocinho, vou plantar minha coisa aqui, vou fazer e vou vender um pouco e ter o meu dinheiro, não sei o que, fazer alguma coisa. Então, hoje você não pode mais. Hoje, nesse sistema de energia, você não tem nem essa possibilidade, que já era uma coisa rara, de poucas pessoas conseguiram sair. E estava ficando cada vez mais raro justamente porque o sistema econômico, do jeito que ele foi se desenvolvendo... O financismo já tirou um pouco desse poder. Não, ele tirou completamente, porque se tornou uma economia baseada em dívida. Não é uma economia que ela, por si só, produz riqueza e gera abundância, essa abundância é distribuída para as melhores pessoas. Não, é uma economia que achata a classe média, por meio da concentração da industrialização em lugares específicos, fazendo com que você gere menos empregos de valor dentro dos estados nacionais, etc. Tanto é que a desindustrialização brasileira e do terceiro mundo em geral, terceiro mundo, nem sei se fala mais isso, mas dos países subdesenvolvidos em geral, começou aí e só piorou, né? E isso gera, no caso, por exemplo, da desindustrialização americana, né, que foi, o Kissinger fez lá o acordo com os chineses e tal, o parque industrial foi para a China, a produção ficou muito mais barata, só que a classe média não tinha dinheiro para consumir. Então, aqueles que lucram com a produção que está sendo feita na China, fizeram lá um esquema e começaram a emissão de crédito para consumo, não crédito para empreendimento. E a classe média se tornou eternamente devedora. Tanto é que você pega esses filmes americanos ali que saíram no começo dos anos 2000,
O drama do pai de família era sempre a hipoteca. Sim. Porque o cara sempre... Ele tinha a casa dele, mas ele estava devendo, ele botava a casa dele como garantia para o empréstimo. Sim, até o estouro de 2008, né? Que foi, exatamente. Que essa bolha explodiu. E mesmo essa indústria ficava mais barato porque a China usava trabalho escravo, Sim, não por causa sim. da inovação, né? Porque o liberal clássico vai chegar aqui e falar, não, mas é porque a inovação, é porque eles conseguiram produzir, a produtividade melhorou. Tem isso também. Não, mas nesse caso a China pagava miséria para os chineses, coitados lá, quase escravo. Exato. E o trabalhador americano, que é o cara do cinturão lá que... O cinturão de aço, do ferro. O Rust Belt, não sei. Rust Belt, não sei. Ele que trabalhava normalmente numa fábrica de carro ou numa coisa assim, o cara perdeu o emprego, só que ele ganhava um salário digno. Sim. Então, não é que os chineses tiveram uma ideia revolucionária e melhoraram o jeito de produzir. Não, os caras simplesmente baratearam como se a economia brasileira fosse para o Paraguai na época que o Paraguai era aquela... E o que dos mitos da globalização também. Sendo que o Paraguai hoje está muito avançado. E isso aconteceu justamente porque, olha, tendo uma classe média que ganhava bem com empregos na indústria, essa classe média tinha dinheiro, conseguia investir, conseguia empreender, isso ia criando concorrência, tornava a economia menos controlável, isso é pior para quem quer controle, para quem quer monopolizar e etc. Então isso foi feito, só que isso foi feito em vários países. Aqui no Brasil teve um efeito mais dramático. Os países subdesenvolvidos todos viraram eternos devedores e a economia ficou presa nesse ciclo de booms e de busts gerados pelo keynesianismo, que é uma coisa que, cara, não precisa se falar dentro do ambiente da direita, porque desde 2009, sei lá, quando essa nova direita meio liberal começou a aparecer, se fala disso de uma perspectiva crítica, né? Isso é uma coisa que todo mundo entende, eu imagino, nessa altura do campeonato. E aí o que aconteceu? Olha, a dívida ela não pode se estender para sempre, né? Porque se para movimentar o consumo, o cara tem que pegar um empréstimo, aí ele paga esse empréstimo em juros de não sei quantos. Aí alguns não 10 vezes conseguem o valor pagar. do que ele pegou. Exato. Eventualmente, e você não tem uma produção, uma geração de riqueza para compensar isso aí. Uma hora esse dinheiro de empréstimo ele vai acabar. E uma hora a impressão de novas notas não vai ser suficiente porque o valor perdido vai ser tanto que... Enfim, acabou que ocorreu uma crise de crédito. E aí tinha a substituição do sistema financeiro. Criaram um outro sistema de dívida que tinha como o seu mecanismo de controle esse decrescimento econômico, etc. E a questão da concentração dos créditos de carbono, uma economia mais estável, que não se move tanto. E aí do outro lado tinha uma tensão em relação a essa transição, que era a turma da inteligência artificial e do blockchain, a turma da tecnologia, que queria a transição para um novo sistema monetário baseado em blockchain, o pessoal das criptomoedas e etc., que é o pessoal que, em parte, está por trás da eleição do Trump. Então, que deram apoio e etc. Então, teve essa tensão. E o Lula apostou todas as cartas dele na eleição em agradar essa turma da Agenda Verde. Isso. E aí, aconteceu que esse pessoal perdeu as eleições americanas. Apostou no cavalo errado, basicamente. O mundo está vendo uma revolução de insatisfação cada vez maior da população na Europa e em diversos países em relação aos candidatos dessa turma, né? Tanto que se fala com um alarmismo enorme em relação à extrema-direita na Alemanha. Exato. O mundo está parando de dar crédito para isso. Os fundos de investimento que financiavam isso começaram a tirar o dinheiro deles, né? Não porque eles desistiram, mas porque, agora não vai dar. E o dinheiro está acabando também, né? A crise de crédito os afeta. E o Lula, que entrou no poder achando que ia receber dinheiro no governo dele para colocar esse negócio para frente, agenda de preservação, ônibus elétrico, essa palhaçada toda, não sei o quê, ficou igual o John Travolta, né? Assim, ele entrou e foi... Cadê? E agora? E só que, né, ele prometeu. Aí vai lá e faz a COP e etc. E a COP não recebe a atenção que ele achava que queria receber.
pior, né? A COP recebe uma atenção negativa, né? Exatamente. Então, aí é que tá. Negativa. Isso Então, mas será que é só a gente... Foi um vexame mesmo, né? Foi não um vexame, não não é tem uma dúvida. impressão O chanceler da alemão nossa... lá fora falou É. o que ele falou. Mas o chanceler vai torrar uma grana aqui, né? Prometeu, sei lá quantos milhões pro... A Alemanha saiu de alguns fundos, eu não sei se Saiu. daquele... Até a China saiu, né? A China também. Deu aquele presente horroroso, né? Que é demoníaco, aquele dragão bizarro. Eu gostei muito das manchetes. China manda capeta para o Brasil. Agora, em relação à nossa elite política, tem uma foto, tem um Twitter, o editor vai colocar aí, Assim. que, cara, pra mim é o que representa... Cara, é a síntese. É o símbolo mais, assim, gritante do que é, de como eles enxergam Essa turma enxerga. a política. Sim. Que é uma foto do Randolfo Rodrigues, com antes e depois, na mesma ponte. E o antes, e a legenda é: primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Você sabe qual foi a única coisa que melhorou naquela foto? Ele mesmo. Ele tá mais bonitinho, ele tá mais alinhado. Isso, tá mais O barrigudo. local continua a mesma, absolutamente pobre, Não, precário. e tá pior, porque a pontezinha, pelo menos ela tinha o cara ainda fala, corrimão, né? O cara disse que pelo menos ela ainda tinha uma proteção, né, pra você passear. Agora nem isso, pra você andar. Nem isso. Então, cara, a elite brasileira política, sobretudo a elite de esquerda, eles não estão preocupados com o Brasil, mesmo, eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados com eles mesmos. Eles estão preocupados, eles ganham muito em cima disso, né? O Lula, há quanto tempo que o Lula manda no país e vem falar agora de saneamento básico que a gente precisa dar, porque esse povo precisa poder comer. Há 30 anos que ele fala isso, cara. E alguém, como é que alguém, sério, com o 2º grau completo, consegue acreditar nisso? Não, Não consegue, porque a maior parte das pessoas com 2º grau completo vota mesmo no PT. Cara, eu conheço muita gente que votou no PT com 2º grau completo. Até mais. Um bom rendimento. mas é que você tá a gente tá bem na bolha, a turminha. No pior tipo de bolha, né? Daquela classe média. Inteligentinha. Na verdade é 3º grau, né? A classe média Luiz Pondé. Classe média Pondé. Exatamente. E o negócio você pega a região norte, que é onde fica Belém, o norte e o nordeste, onde o PT domina, são os lugares que têm os piores índices de violência, as piores taxas de saneamento básico, onde a vida é mais precária. E essas pessoas estão dominando aquela região há tempos e segurando as pessoas dentro do seu curral eleitoral, por assim dizer, com uma esmola. Né? E muitas vezes uma esmola aqui. Beleza, cara, eu entendo que a pessoa lá que teve não sei quantos filhos, etc., e está numa situação complicada, num lugar em que a atividade econômica é esparsa, em que as coisas são difíceis, de fato, o auxílio para ela conseguir se virar, comprar comida e pensar em se capacitar e pensar em procurar emprego ou em fazer um empreendimento, pode ajudar. Eu não sou contra o auxílio. Mas é que o modelo... A maioria das pessoas não é contra. Se essa fotografia do Brasil hoje, você pega assim, é um clássico, passa pelo Twitter toda hora. Essa metade do Brasil sustenta a outra metade do Brasil, né? O Sul sustenta o Norte. E são números, não dá para negar. Se você olha para o norte e fala assim, pô, mas tá lá tudo mais, pelo menos o basicão, assim, os caras estão cagando na água, né, tratada, o cara tem uma estradinha que vai passar, simplesinha, cidadezinha simplesinha. Mas, cara, você vai para lá, você vê, o que você vê é desolação total. Você vê desolação em centros urbanos, não é aquela coisa, o cara tá lá, é difícil acesso, tudo bem, você entende que, pô, vamos preservar um pouquinho ali, mas não é nem isso, é uma questão assim, Pará foi um dos centros mais importantes na época do Império. Não é um lugar isolado, ermo, que ninguém conhece. É um lugar importante para o Brasil. Pô, é a primeira entrada vindo do oceano ali, né? Não, é um dos lugares mais importantes. Então você não pode chegar e falar assim, não, porque realmente o Brasil é grande, não deu para ver essa parte. Aquilo ali, o cara ficou chocado, e os moradores, eu falo isso, eu nunca fui para Belém do Pará, mas os próprios moradores, vários, alguns até, né, você falou com uma fonte, mas pelo Twitter, alguns me falaram em inbox também, na DM, falaram, cara, é assim mesmo, viu, não é um negócio assim, porque estão falando, porque é de esquerda e de direita, e quando a gente reclama, a gente está reclamando
pra coisa melhorar, né? Sim. Só que tem essa mentalidade jeca de Lula e Dilma, da esquerda, da Janja, que fala assim, ai, mas é porque ele não tomou um tacacá, ele não fez... Tanto é que tem um meme que ela mesmo fez, né? Ah, ele não foi num baile, não sei o que, e a repórter fala, e a senhora foi? Fala, não, ainda não. Né? Mas enfim, mas o próprio Lula falou, ele não gostou porque ele não veio no boteco. Cara, é isso que você quer da vida? Assim, o sonho de civilização, né? Então, você acha que o cara vai se satisfazendo num boteco? Esse é o papel de um É isso que você quer. Não, mas eu até botei no vídeo, eu falei assim, ele entende disso, porque ele governa o país como se estivesse sentado num boteco. Como se estivesse sentado num boteco. Entendeu? É um canalha. Então, não, mas o que ele quer dar para as pessoas, e nem sei se não é que boa parte que vota nele não quer receber mesmo. É isso, entendeu? Sabe? Uma boa parte. Não, tô falando de quem vota neles. Não tô falando que é o Brasil inteiro. Mas tem uma galera que fala assim, eu tô aqui tomando a minha cachaçinha, tô não sei o que, e tá tudo bem dançando. O governo que me deu, o governo que me deu. Veja, essas regiões são as regiões em que o acesso à internet é menor, não sei quais são as causas exatamente, mas as pessoas levam a internet menos a sério e usam menos a internet. A maior parte da informação que chega lá é pelo complexo midiático e é, curiosamente, onde mais se vota nessa turma. Bom, teve a pesquisa da Globo, né? Fala aí, você sabe? Não sei o que você tá falando. Parece que quem se informa só pela... sim. Especificamente pela Globo News, Jornal Nacional, 80% apoia o governo Lula. Sim. Cara, não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. E aí... É um complexo. E eles ganham uma puta grana pra fazer propaganda. Ou seja, por isso que eu falo, a Globo não pode ser considerada como um órgão de imprensa. Ela é um sistema do aparato. Uma assessoria de imprensa. Uma assessoria de imprensa do governo. E é curioso que, especialmente nessas regiões, especialmente na região norte, a gente tem documentação do setor rural dizendo que tem dificuldade de achar mão de obra. Porque os empregos do setor rural dependem do cultivo, depende da época, da estação do ano, etc. Tem trabalhos que são sazonais. Sim. E os beneficiados do Bolsa Família, por medo de perder o auxílio, não pegam o trabalho. Sim. Então, tem um caso recente de Petrolina, que é um dos maiores exportadores de frutas do Brasil, né? Estão tendo... os caras não estão conseguindo colher, porque não tem gente para colher. Então está estragando fruta, está deixando de exportar. E então, por conta disso, porque os caras não vão. Pô, se eu vou lá, eu perco. A esquerda brasileira sempre teve esse discurso meio desenvolvimentista, vamos proteger e utilizar o que é nosso. Você olha para a região que eles dominam, na prática, e não há desenvolvimentismo nenhum. Ao oposto disso. Inclusive, na CPI das ONGs, que teve recentemente, nas 15 CPIs das ONGs que aconteceram, né, tem depoimento de indígena que mora justamente na região norte, falando, cara, a gente quer trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, quero dar condições de vida melhor para minha família, etc. Não deixam porque tem uma trava ambiental, eu não consigo sair de onde eu tô. Eu não consigo me mover, não consigo fazer nada. Então, assim, é uma situação em que pessoas são prejudicadas por conta de uma agenda que diz proteger o meio ambiente, mas ao invés de proteger o meio ambiente, o máximo que faz é vender uma ideia de proteção do meio ambiente para arrecadar fundo de gringo que vai parar no bolso, sabe-se lá, Deus de quem. Então é uma coisa que... É insano. Realmente, é só pelo próprio projeto. E eu até faço um adendo ao que o Carlão falou sobre as elites de esquerda, né? Não, é a elite financeira liberal mesmo. O pessoal, os banqueiros que financiam ali, que estão ligados a essas ONGs, que promulgam a questão do ESG e etc. no mercado financeiro, essa galera tá junto. É que o liberal é a... Como é que o Olavo falava? Camisinha de comunista. Então Não, e até porque, realmente, você está falando a questão do ESG no mercado, né, no mercado financeiro, não só no mercado, mas nas empresas privadas, virou uma questão importante, porque ou o cara era ESG, ou o cara não conseguia abrir capital, ou o cara não conseguia ter investimento, ou o cara podia ser multado, ou um monte de coisa. Então, realmente, essa agenda, e o único país
que ainda está levando isso realmente a sério é, sei lá, Brasil e França, assim, os países relevantes. O resto tá todo mundo já começando a ver que cagou. As empresas, né? Bancos. E a França é meio naquelas, né? Naquela coisa meio hipócrita, bem francesa. Os bancos que inventaram esse jeito, praticamente, estão caindo fora. Eles estão caindo fora. O próprio Bill Gates esses dias estava falando sobre esse negócio. Falei, galera, não é bem assim. E aí, e o Lula tá lá com a COP e com a Marina. Né? E antes que venham acusar a gente de ser destruidor de fazendas e matador de calango, sei lá, é só olhar pro primeiro governo Lula, em que a Marina era a ministra do Meio Ambiente, que teve recorde de queimada, e nesse também que as coisas não melhoraram. E aí o Bolsonaro, qualquer coisinha ambiental que às vezes era sazonal também, tipo, queimada tem tudo. Isso não é, às vezes por causa do El Niño, Laninha. Não, mas ele aí virava... Ele importunou baleia, pô. Ele importunou baleia. Isso é imperdoável. Aí não dá, né? Aí tá... Mas no governo dele tem manifestações bonitas, como a moça com as girafas lá. É verdade. Aliás, falando em moça com as girafas, na COP teve a Luísa Mel pintada de Planeta Terra, que foi uma coisa linda também. Ah, legal. Cara, que constrangedor aquilo. A Luísa Mel sempre fazendo com um papel. Garfo enfiado. Não sei se era no toba, mas parecia. Não, e isso fora a questão do crime organizado, porque a Amazônia, certas regiões especialmente as regiões que são zona de fronteira, elas são utilizadas pelo narcotráfico, elas são rotas de importação e exportação de drogas. Isso é sabido. E nada é feito. Inclusive, parte da atividade do tráfico de drogas é mineração ilegal nas regiões protegidas. E tem um pedaço inteiro, tem uma cidade inteira, que é um dos centros logísticos amazônicos, cujo nome eu esqueci, que a gente até falou no nosso último programa. Oi? Altamira? Eu acho que é Altamira, que é dominada pelo Comando Vermelho já há tempos. Não sei se é. Enfim, é uma cidade que é um hub logístico, que é dominada pelo... Agora eu não lembro se era o PC ou o Comando Vermelho, mas eu acho que é o Comando Vermelho. Sim, alguma facção há tempos, e assim... E ninguém está fazendo nada. Eles continuam ocupando aquele lugar. Então é a preservação que sufoca o nativo que mora lá. É o combate aos grileiros, né? Que o Bolsonaro beneficia os grileiros, não sei o quê. E os caras deixam o PCC lá correndo solto. O PCC, o Comando Vermelho, lá correndo solto. Tem biopirataria acontecendo na Amazônia. ONG fazendo blindando tudo isso. Sim, exatamente. E extração de metal, tudo indo embora. Tudo... Cara, quando se tenta fazer uma obra mínima que vai beneficiar o país inteiro, utilizando aquela região, cara, todas as forças se movem para parar o negócio. É uma gritaria. Tanto é que, olha... Pro Belo Monte. Sim. Que era até uma obra do PT, né? Sim. Não, e curiosamente, essa questão da Ferrogrão, por exemplo, eu não sei se foi por causa do burburinho da COP, mas começou uma movimentação lá no STF, parece que para fazer o negócio andar, recentemente. Não faz uma semana isso. Eu não sei que fim vai ter, mas parece que os caras estão voltando atrás. Porque também eles vão ter que achar de onde tirar dinheiro. Essa coisa da liberação da foz do Amazonas já foi um jeito, só que aí é aquela história, né? Não, libera, mas entrega para os amigos do rei, Sim. entrega para os campeões nacionais. Que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com outras áreas estratégicas, que quem vai se ferrar é a gente e quem vai se dar bem são os amigos do rei. Então, como sempre no governo do Lula. Sim. O governo do Lula PT, o governo do PT, o né? símbolo disso. E no máximo, com todas essas imposições, essas restrições que o Lula fez com o objetivo de arrecadar fundos estrangeiros como uma espécie de recompensa pelos seus bons hábitos, por ser um bom menino e preservar os saguis, os micos leões dourados. Que, aliás, muita gente saiu fora, né? Exato. Falou, não, obrigado. Eu vou lá, na volta a gente compra. O máximo que ele fez foi... Olha, Te ligo depois. Ele deu esse vexame agora na COP, que ninguém ligou, e quem ligou riu da COP, né? Ele deu esse vexame e ele conseguiu se afastar tanto do Ocidente quanto do Oriente. Porque nos eventos dos BRICS ele falava de preservação, que era uma agenda do estamento das elites financeiras ocidentais. E aí o pessoal dos BRICS ficava, que papo desgraçado. E aí, querendo se aproximar dos Estados Unidos, falava de desdolarização. Então ele foi desagradando gregos e troianos. Só lambando. É uma múmia, né, cara? O Lula virou uma múmia. Ficou isolado, e aí você vai ver
Cara, todo mundo aí, o pessoal dobrando a aposta em combustíveis fósseis, disputando. Então, mas ao mesmo tempo, ele foi lá, ele botou, quer explorar, ele começou a falar que tem que explorar lá na região lá, que inclusive causou. Quer dizer, ele está conseguindo desagradar, inclusive, os ambientalistas dele. A Marina, Marina fugindo um pouco do assunto, mas assim, também agora lá bloqueou a linguagem neutra. O que dá a entender é que ele está tentando sinalizar para a turminha mais conservadora. Olha, veja, eu não sou assim, então, né? Você vê, eu sou conservador também. Ele acha que com essa... Porque ele acredita que com a lábia dele, o Lula tem, acho que essa autoimagem de que com a lábia dele, ele vai... todo mundo vai começar... Já teve, né? O problema já teve. Uma espécie de trickster, não é trickster do mal, né? Bem mal, bem maligno. E aí ele acha que ele vai conseguir convencer uma galera que, cara, sendo que ele já é uma pessoa. Ele assim, foi o sindicalista, bicho bravo. Que ganhava no papo. Que virou o Lulinha Paz e Amor. Sim, mas no papo. Ele levou todo mundo no papo, né? Levou todo mundo no ele papo. acha que ainda é assim. Exato. Ele acha ele tem essa autoimagem mesmo, porque ele fala, eu ficava nas viúvas lá, fazendo chaveco. Não, você pega os discursos dele, ele tá acreditando mesmo naquilo tudo, que ele tem essa capacidade, ele não vê o tamanho da vergonha que ele é. Inclusive para a base dele, entendeu? O tamanho da vergonha que a Janja entendeu? Ele conseguiu, a dona Marisa tinha vários defeitos, né? Cada panela vai enfiando na panela. Né? Era uma pessoa, né? Foi vazamento. Não, tudo bem, mas ela tinha uma certa compostura como primeira mais dama, discreta. Né? Bem mais discreta. Não aparecia tanto. Essa mulher era aquela chamava aquele personagem do Nelson Rodrigues. Vai lembrar aquela piada esse fundo que o Lula tentou vender. Sabe qual é o nome do filho do indiano com o italiano? Não. Ravioli. Que? Ravioli. Nossa, que engraçado. Caramba, que merda. Peraí, já tá acabando isso? Sozinho, entendeu? Davi, né? Davi ri. Tem delay pra ele lá? É isso? Eu acho que tem delay. Cara. Mas enfim, então ficou esse negócio, Lula isolado, ninguém mais ligando pra essa coisa, ele tentando voltar atrás. Cara, daqui a pouco o Lula vai aparecer aí em público falando que o Estado não tem que se meter nos problemas da igreja, que a minha mãe era católica, ela só casou na igreja e não casou no cartório, que não sei, vai sair defendendo, vai restaurar o catolicismo como religião oficial. Isso. Ele vai começar a fazer uns acenos assim, porque é o momento que as intercessões da mãe dele lá no céu, que espero que ela tenha ido pro céu, vão fazer efeito. Mais Mises, menos Marx. Quase isso. Ele vai começar a recomendar autores da escola de Salamanca sobre economia. A doutrina social de Hamilton. Então é uma coisa que é uma coisa de louco. O Brasil ficou assim absolutamente perdido, e a COP me parece que é mais um dos sinais, né, desse desgoverno mesmo, por falta de um termo melhor. Deu uma escancarada. Tá pegando bem, né? Tá pegando bem. Um descompasso com o que está acontecendo no mundo. Realmente parece que o mundo está numa conversa aqui e o Lula está aqui embaixo em 1998 falando coisas. Não, fora o que o problema é o seguinte, todas as COPs, né, anteriores, tirando aquela que foi no Egito, foi numa praia do Egito. Especialista em COP. Bom. Que foi meio mico também, porque não tinha lugar, não tinha hotel para todo mundo. Tá? As COPs eram assim, tinham uma imagem, pelo menos um marketing bacaninha. Essa, bicho, quebrou, entendeu? Não tem uma cara de bonitinho. Porque até a maquiagem tá mal feita. Exatamente. Você vê coisa caindo. Teve uma marquise que caiu. Com a água entrando dentro dos lugares. Essa coisa a gente está falando bastante de saneamento básico, né? A gente teve um marco civil do saneamento que era um puta projeto legal do Bolsonaro. Que o Lula melou. Que teve eles queriam manter algumas coisas que aconteciam das empresas estatais poderem fazer coisas sem licitação e não sei o quê. Que eu não sei exatamente a minúcia, mas... E no final, hoje... tá meio que pelo que eu entendi, o marco do saneamento meio que passou como deveria. Sim. Com poucas mudanças ou até com nenhuma. E então em alguns lugares a gente já vê diferença. Parece que na Baía de Guanabara teve uma mudança lá enorme. A Baía de Guanabara, que desde que eu sou criança tem bosta ali boiando, e agora melhorou bastante. E pelo que eu entendi, por causa desse marco do saneamento.
pelo que eu entendi, na volta do governo Lula, a primeira coisa que ele fez foi voltar atrás essa minúcia aí Sim. que o Bolsonaro tinha conseguido fazer. Ele E tirou. por causa do Centrão, pressão da galera do Centrão, porque tem, aí a gente sabe, né? Não é coincidência que o governador de Belém, e provavelmente por várias vezes, Governador não do é Pará. do Pará. Pará. Não é necessariamente o PT, é MDB, volta e meia. sim, né? são- Hoje, por exemplo, é o Jardim Barbalho. Aliados do MDB. fisiológicos, né? Aquele MDB daquela galera. É. Pô, o Sarney do Maranhão era MDB, sempre foi. Então, Jaber do e é uma coisa de louco. Jader é o Helder, né? O filho. Ah, É o Helder. eu tenho a impressão de que Helder, isso. nos últimos anos a política brasileira foi tocada por medalhões do Machado de Assis, né? Então, Que tem a teoria do medalhão lá, que é o sujeito que ele repete ideias sem conhecê-las, ele evita Sim, o sim. silêncio para evitar ter ideias, porque é um horror, não imagina você ter uma ideia. própria, né? É pensar alguma coisa. E é essa coisa de repetir, essa coisa da elite jeca que repete o que tá na moda na gringa, né? É Já- aquele... Desculpa, a nossa elite já deixou de ser vira-lata também. Ela é uma elite sanguessuga. Uhum. Nós temos o complexo do sanguessuga, não é mais o vira-lata. Eles já Tem que estão cagando atualizar. porque os outros pensam. Já Assim, para inglês ver, eles ainda continuam, porque o chanceler, quando falou da coisa, ai meu Deus, foi uma absurdo gritaria. falar Não, eu mal tô do vendo o Brasil. cara defender os caras nadando na merda, bicho. Você fala assim, você pode falar até que, pô, o cara foi indelicado, mas defender isso Fala aqui que não ele dá, não- cara. O cara tinha toda Ai, a o Brasil razão. é lindo. Você não tem que ficar puto com o chanceler, tem que ficar puto com os caras que não arrumaram essa Não, merda. o né? cara- Pô. E aí, Exatamente. só que essa galera se isolou nessa câmara de eco, que é o diagnóstico lá do Olavo, do imbecil coletivo, né? Um repetindo a desgraça do outro, que eles ficaram tão desconectados do que tá acontecendo de fato, né, que agora deu ruim. Eles e jogaram apostaram todas as fichas novamente num cavalo, não no cavalo perdedor, num cavalo morto. Né? O cavalo está morto. E A eles mídia não inteira- enxergaram a morte do cavalo por causa dessa Sim, câmara tá. de ressonância. Exato, né? e tá todo mundo sentindo o cheiro do cadáver do coitado do Mas cavalo. ninguém fala porque tá todo mundo, Tem né? gente ficando doente, e aí o que é pior, a única coisa que eles ainda tinham era a narrativa, era a Daniela Lima falando, o cheiro está ruim, mas entenda como isso é bom. Como isso é bom. Não, Essa é a outra, a Miriam Leitão. A Miriam Leitão. A Daniela Lima falando, o pobre gosta de coisa boa, tem carne de cavalo na promoção, enfim. Tem moela. E aí o negócio desandou tanto que agora nem a narrativa eles têm mais, porque não dá mais pra sustentar. É aquela coisa assim, o rei tá nu, tá todo mundo vendo a bingola balançando, ninguém mais tá... A gente tá nesse tá momento se da enganando. história, né? Exato. Todo mundo vê. Tá nu, e agora? Todo O que vai mundo, acontecer? não, no caso, por exemplo, todo mundo viu que o rei tá nu e tá dizendo que o rei tá nu. Só que tem a meia dúzia do lado do rei que fala que não tá querendo escutar. Não, ninguém falou nada, ninguém falou nada, ninguém falou nada. Então ninguém tá falando nada. E tá querendo censurar, né? Pelas redes sociais. Exatamente. Calem a boca desse povo aí que tá falando. Exato. E aí essa COP pra mim parece que, pelo que a gente conversou aqui especialmente, que é um sintoma final dessa decadência absoluta que se Desse tornou... sistema. né? Esse sistema, não grande o sistema pânico. que vem da bucha, que a gente falou. Aliás, assistam um excelente documentário. Não é Excelente. documentário, é uma reportagem, vai. Que tem Mini-doc, roteiro do é um Daniel mini-doc, Galli. Eu vou um falar mini-doc. aqui, porque se o sistema vier pra cima da gente, tem que saber que o Daniel Galli existe. Ele que escreveu e que a aquele culpa é roteiro dele, maravilhoso. Ele que escreveu a bucha. Não, mas... Não, mas sem sacanagem, é um roteiro muito bom do Daniel. E fala, eu digo, esse sistema vai ser difícil cair, a não ser que a gente tenha ajuda externa, que nem a gente está todo falando disso. Esperando. Mas essa volta do sistema que tem a ver com teologia da libertação, com o PT, com os anos 80, 90, assim, essa tá morrendo sem dúvida. Mesmo que o sistema se mantenha, por algum motivo, ele vai ter que se Esses transformar. operadores- Ele vai ter que se O que dá a transformar. entender, Não mais tem ou menos, é problema. que é o seguinte, que essa relação promíscua entre elite financeira e elite política, que era o PT bancando essa elite financeira, a elite financeira é muito mais inteligente que essa turma do PT, né? Não sei, mas um Zé Dirceu da vida não é então, burro. Zé Dirceu, mas assim, é que o Zé Dirceu tá, eu sinto que ele deve também ser tá meio que anacrônico. não, e meio isolado. Cara, você acha que Gleisi Hoffmann, você acha que Lindbergh Faria O troca do ideia? Boulos, velho. Boulos troca É ideia o com sucessor. Boulos não, mas eu acho que o Lindbergh Não, troca. não. Não Acho que sei, não. não E sei. então eu acho que ele já não é uma voz tão assim que se impõe. Então o que Puta, eu até perdi a linha de raciocínio. O que eu queria dizer é que assim, a elite financeira percebeu que o PT vai
Afundar. E aí ela está querendo se descolar e achar um outro cara que sirva aos mesmos propósitos. Porque essa elite também é uma elite, que é a elite do Bush, enfim, a elite que vai... que tá lá, tá mandando no Brasil desde de muito tempo. Então eles estão tentando achar uma outra figura que faça, às vezes, desse tipo de Não à toa, de acordo. Não à toa, o Centrão, tá, junto com o sistema financeiro, com o BTG, a XP, etc., estavam empurrando o Tarcísio como um candidato viável mais à direita. Exato. Né? Porque na hora que a empurrando. corda esticasse demais e aquela população indecisa, que não é nem esquerdista, dogmaticamente, nem direitista, etc., se voltasse mais para a direita depois do desastre do PT, ele seria uma alternativa para apresentar. Porque é o seguinte, porque o povo já percebeu que tem que romper com essa ordem. Essa ordem tem que ser rompida. A elite financeira não quer que essa ordem se quebre. Então ela vai procurar um cara e tentar vestir, né, botar todo assim, ó, tem cheiro de conservador, vocês querem? Tem Vamos cabelo pôr a de maquiagem que vocês conservador, querem. né? É tipo Tem- cabeça de batata. Tem Tira esse terninho de nariz. conservador, tem todo estilo conservador, né? Por dentro é meio... Enfim. Mas a gente fala muito Pra passar. eu acho que a parte da Bush é mais a parte jurídica e política ali, a galera do Centrão mesmo, com o judiciário mais alinhado. O que eu acho que a parte da É econômica, elite econômica. financeira é meio separada, apesar de estar alinhada dentro do é mesmo sistema, mas é outro grupo dentro do sistema, porque por isso que a gente bate tanto em caras como o BTG, o André Esteves e não sei o quê, porque esses caras estão se alinhando. A gente estava vendo essa prisão do cara do Banco Master, no Banco Master, que, pô, teve uma movimentação de outros banqueiros, é muito poder, né? O cara conseguir movimentar o judiciário e a parte política para prender um cara que ele não gosta. Tudo bem que o cara fez um monte de... Eu não tô defendendo que o cara... Mas o fato de que ele estava livre até agora e de repente ele fez um movimento que o outro não gostou e falou, eu vou... Agora vai cair. Agora vai cair. É muito ruim isso, porque esses caras... É muito poder na mão desses caras e é isso que você falou. Então, já que o Lula já virou chiclete sem gosto, como diz o Arthur, vamos pegar um cara que seja... E não quer dizer que o Tarcísio seja um cara assim completamente do sistema, no sentido... Mas ele não vai peitar do jeito que um Eduardo Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro, ou isso estava anunciado há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, com o Pedro Doria falando assim, olha, eventualmente nós vamos ter que aceitar uma direita que sobe nos palcos do bolsonarismo, mas não é bolsonarista. Exatamente. Então, e ele apontava para o Tarcísio, ele apontava para Caiado, apontava para esses caras. E olha que coisa engraçada. Houve um artigo, se não me engano, no Estadão ou na Folha, agora eu não me lembro, do bolsonarismo aceitável, em que eles basicamente descreviam o Tarcísio sem falar o nome. Então, Estadão. Foi no Estadão? A gente vê essas peças se alinhando já tem tempos. O negócio está todo se desenhando para isso. É uma coisa que a gente vem denunciando desde lá, né? Exato. Isso é legal, fico feliz. Porque realmente aconteceu. Sim. E e agora o negócio tá bom, tá acontecendo na cara de todo mundo, a gente tá falando aqui. O que é que vocês vão fazer com essa informação? Exato. Porque o Brasil é surpreendente. Para o bem e para o mal, né? Em geral, para o mal. Surpreendente. Em geral, muito mais para o mal do que para o bem. Não, a eleição do Bolsonaro foi uma coisa assim, surpreendente. Cara, então, mas assim, compara com as outras, com todas as outras. E uma coisa mesmo que na próxima eleição isso não tenha efeito, cara, a gente tá falando aqui e essa coisa vai se espalhando, essa forma de pensar vai se espalhando, e chega num ponto em que, eleitoralmente, certas coisas se tornam inviáveis, né? A gente tem que lembrar que nós perdemos as últimas eleições, quer se acredite que perdemos mesmo ou não, mas beleza, o resultado foi esse. Tá aí. E aí o que acontece durante o período eleitoral, culturalmente, a esquerda teve que se adequar e que se curvar a certas pautas que a direita colocou. Por exemplo, o aborto. Exato. O aborto foi uma questão, chave. Tanto é que proibiram as pessoas de associarem o Lula ao aborto. Sim. Por quê? Porque iria danificar a imagem eleitoral dele. Porque não era para tocar naqueles temas. Como já estão querendo separar ele do narcotráfico. Exatamente. Isso. Já viu? Foi proibido, né? Teve um canal, um pastor, canal, que foi proibido de ligar o Lula ao... Então, assim, em certo sentido, esse tipo de restrição que a gente vê é um sinal de uma vitória, que não é uma vitória que vai trazer resultados imediatos agora, mas é uma vitória de longo prazo.
E assim, olha, eu não sou o tipo de pessoa que diz que não, nós temos que pensar no longo prazo, nas questões estruturais, etc., e não olhar para o que dá para fazer no curto prazo. Tem que olhar para os dois. Mas não dá para olhar só para o que é imediato e perder as esperanças. Exato. O ponto é o seguinte, o que a gente não pode, assim, a gente sabe o que tem que ser feito agora, o que não pode, por exemplo, é perder a esperança quando tem uma derrota. Porque provavelmente a gente ainda vai ter algumas, várias, vai ter algumas, inclusive, não sei, a eleição do ano que vem, o Brasil, é que eu falei, surpreendente, pode ser que venha até o mesmo Lula, entendeu? Nossa, mas é possível. É possível, porque o Brasil realmente é expert em conseguir surpreender a gente. E talvez não necessariamente porque as pessoas não votaram, né? A coisa tá tão louca que hoje em dia a gente não sabe. Eu não tô falando. Vai ser uma forma também de medir o quanto a mídia hegemônica ainda tem poder, né, de persuasão, quanto que ela vai conseguir. Eu acho que diminuiu muito, mesmo em relação à última eleição, eu acho que a coisa diminuiu radicalmente, porque, cara, eles fizeram de tudo para esconder. Mas da cara dura, assim. E eles fizeram de tudo para dar tiro no pé, né? Porque foi uma cara de pau tão grande. Eles não souberam mentir. Porque a boa desinformação. É o cara que disfarça. Fala assim, não, olha só, tem os dois lados aqui. Eles tentam disfarçar, mas a coisa é tão escancarada. Põe lá um Demetrio Magnoli, que de vez em quando bate no PT, de vez em quando tem uma coisa, mas a coisa tá tão escancarada que nem isso tá enganando mais. Mas se tiver essas derrotas, cara, continua. Porque, cara, quando o Bolsonaro ganhou, eu não me esqueço disso, das nossas sensações. Puta, agora a coisa vai... Foi um período horroroso. Foi pandemia, né? Mas foi horroroso em sentido que, toda hora você tinha que bater na mídia, porque a mídia estava assim, trucidando coisa, mentindo descaradamente. Continua agora. Ganhou o Lula. Continua, só que do outro lado. Mas agora, né, ganhou o Lula, puta, fudeu, acabou, não sei o quê. Não, cara, estamos seguindo, estamos continuando. A vida continua. Não, quando ganhou o Biden, a gente estava nesse meio do caminho. Puta, também. Biden com Lula, o final de pandemia, Bolsonaro, Lula ganha. Meu, era o fim do mundo. Pra mim, assim, acabou, não vai ter mais jeito. Ou seja, não dá pra perder a esperança. Ia continuar fazendo esse trabalho de formiguinha, cara. Não vai ter outro jeito. Porque no longo prazo isso tem efeitos. E tem mesmo. Imagina as pessoas que estão atentas a isso há mais tempo. A mudança de 2008 para 2018 e de 2018 para cá. Mesmo a nossa visão, por exemplo, essa história da bucha, de novo voltando a isso. Quando você pega uma coisa, existe um ciclo, existe uma galera que está aí há muito tempo, existe... Você fica mais assim, bom, então é meio... Por incrível, ao mesmo tempo que você fala, caraca, isso vem de muito longe, é tão difícil derrubar, você fala assim, não, mas agora eu pelo menos entendi o mecanismo, vamos ver se agora todo mundo entendendo, as pessoas conseguem mudar. E às vezes não precisa todo mundo entender, precisa meia dúzia das pessoas certas entender. Então, a coisa é não desanimar, continuar fazendo o que parece ser certo, né? Porque certeza absoluta mesmo a gente dificilmente tem. Pedir para o Espírito Santo ajudar nós. Exato, e trabalhar na construção dessas qualidades, das virtudes, etc. E olha, e seja o que Deus quiser. A gente continua se esforçando, continua fazendo o que consegue fazer. E é isso, no longo prazo, o melhor vence. Muito bem. Quem sabe até 2030 não existe mais COP. Né? Pode acontecer não vai ter isso. mais. Eu acho que não vai ter mais. Acho que a Agenda 2030 vai ser o fim da Agenda 2030. Ficou tão escancarado que isso não serve para rigorosamente nada. Em 2022, eu me lembro que o discurso que eu acho que foi essa do Egito aí, o discurso do COP 2027. O discurso era o seguinte: é a última chance de salvar o planeta. Então se tiver uma 28, 29 e 30. E não salvou coisa nenhuma e nem vai salvar, porque esse troço não serve para nada. O planeta não está em perigo, está em perigo as pessoas. Tem um vídeo recente do Molon falando isso, ele explica muito, assim, com muito detalhe, falando, cara, beleza, o homem é que influencia no planeta. Bom, 78% desse planeta é água. Quanto que o homem influencia nessa água? Sim. Pouquíssima coisa, oceano. Oceano. O homem não tem. Fora o pum de peixe, né? Pum de peixe, é muito pior do que o das vacas. Plâncton, tem não sei o quê. Tal. Sobra, ele fala assim, sobra 36%, 27% de. Não lembro se é 76%, enfim. 27% de terra.
Dessas 27% de terras, você tem terras que não são habitáveis, não sei o que, sobra 13%. Dessas 13%, são 8% que são com muita concentração de coisa. Quer dizer, o homem não influencia. Você acha que em 8% de ação humana, você acha que ele consegue destruir mexer com 92%? Exato. Não tem a menor possibilidade. Deserto, o que acontece, sabe? e isso é um fato, é o seguinte: localmente ele vai mudar, mexer. claro. Vai clima, mexer, pô, você lógico. vai mexer com o clima. Você vai. Mas é isso, cara. Você enche de concreto um lugar, não tem escoamento, não sei o quê, vai ficar mais. Óbvio. Não, e É tão ninguém... óbvio. Cinturão verde de São Paulo É o que você diminuiu. está falando, é tão óbvio, né? É óbvio. É muito óbvio. Mas aí que você tá... Quem que defende a porra do saneamento? Foi a direita. Então. Entendeu? Quem que defende que aquele lugar não fique cheio de cocô boiando, de que lixo em todos os lugares? Não A é rigor, a agenda verde era uma pauta da direita. conservadora. Sim, é. uma pauta Tem um conservadora. livro do Scruton falando sobre isso, né? Agora, Os até caras hoje, sequestraram. nos colégios, o colégio da minha filha, ela teve aula recente, assim, um mês, falando que o Brasil é o maior emissor de... Provavelmente por causa da COP, né? Eles gostam de falar de coisas atuais. É o maior emissor de gás, é um dos maiores emissores Mas de é gases mesmo. do mundo. Você sabe por quê? A nossa floresta Peida pra caramba. perto. Não, mas como é que funciona? Pô, isso é coisa de o primário, gás carbônico, né? sim. A gente inspira o oxigênio e solta gás carbônico. O que a árvore faz? É o contrário. Ela inspira gás carbônico e solta oxigênio. Ou seja, tem que ter gás carbônico, senão ela não tem oxigênio. Senão ela não... Então vai emitir, óbvio. Eu sou a favor do esquecimento global. Esquecimento global. Assim, esquece essa Esquece porra. essa bosta aí e vai viver a tua vida. Então, isso aí é a importância dessas outras questões que a gente fala. A gente tem um programa aqui sobre educação, que a Ana Maria fica falando o tempo inteiro da questão dos currículos. A gente já fez programas Quinto Elemento sobre a influência do governo nos currículos e como isso afeta as crianças, etc. E o negócio Com ansiedade, você esqueceu da ansiedade? Sim. Aliás, essa coisa do currículo... A criançada, né, sobretudo. Essa coisa do currículo é uma das coisas que a Ana Maria fala, não é nem culpa da escola, às vezes. Sim. Né? Não tô Sim, nem criticando Não, a vem de escola lá, de lá. não, vem de Não, lá. se você não ensinar isso, um pode ter determinado essa escola. conteúdo, você fecha a escola, você não pode ter, o MEC não aprova. O Enfim. problema é que dentro da escola não tem um contraponto, né? Que você, Às vezes não. Aí eu que a não sei, porque eu não maioria perguntei também- pra ela Enfim, se tinha... Mas o ponto é, todas essas questões não tem tanto a ver assim com a briga ideológica do dia a dia. Né? Sim. E são questões que passam assim, despercebidas mesmo e que a gente tem que prestar atenção e tem que falar a respeito, isso tem influência no longo prazo. Mas, Porque enfim, uma ação do Lindbergh tá ligado a isso, né? Sim, Uma exato. ação da Marina Silva, que hoje ela assinou um papel ali que absurdo, os índios locais ali ficaram putos. Não, mas tem uma ligação Sim. com algo muito maior, né? Exatamente. E se você quiser entender melhor a respeito desses temas, assista esse Já é Economia aqui, assista o Máfia Verde 1, que é um bom vídeo. O Felipe tá lá falando dos verdes e das máfias. Tá aqui, ó. É isso aí.